Já estamos de volta. Atendendo a pedidos, a gente fala hoje um pouquinho sobre o popular derrame, o AVC, o acidente vascular cerebral. Para esclarecer as principais dúvidas, a gente recebe o neurologista Dr. Luiz Eduardo Bellini mais uma vez. Muito obrigada pela gentileza da presença. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, eu que agradeço. Existem tipos diferentes de AVC, né, doutor? Isso, existem dois tipos principais de AVC, né? Então, AVC é o acidente vascular cerebral. Os dois tipos é o tipo isquêmico e o tipo hemorrágico. O tipo isquêmico é quando tem um entupimento de um vaso sanguíneo que leva sangue e nutrientes para o cérebro. Esse subtipo isquêmico, ele corresponde a 85% dos casos. É o mais comum. Mais comum. E tem também o subtipo hemorrágico, que é aquele onde tem um rompimento de um vaso sanguíneo dentro do cérebro e tem extravasamento de sangue causando uma lesão. Esse segundo subtipo, ele é chamado de acidente vascular cerebral hemorrágico e corresponde a 15% dos casos. Existe ainda uma terceira entidade chamada de ataque isquêmico transitório, que é popularmente conhecido como começo de derrame, que é quando um vaso sanguíneo ele entope, ele causa sintoma no paciente, mas esse vaso é espontaneamente desentupido, então é uma coisa transitória. O próprio organismo, o próprio corpo desentope. Exatamente, desentope e tem um grau de urgência igual em relação aos outros dois. Quais são esses sintomas, esses sinais, até para a pessoa em casa ficar atenta, se de repente perceber isso nela ou em alguém próximo? Isso. Essa pergunta eu gosto de responder dizendo sobre uma escala que se chama SAMU. Então, as letras ajudam a identificar os sintomas. Então, o S, né, que é de sorria. Então, peça para o paciente dar um sorriso e ver se você nota que uma boca está um pouquinho torta. No sorriso, você vai ver diferença de um lado para o outro do rosto. Então, a chamada boca torta é um dos sintomas. A letra A de SAMU, que é abrace. Então, peça para o paciente dar um abraço em você ou levantar os dois braços e você vai notar o quê? Fraqueza em um dos lados do corpo, em um braço ou em uma perna ou em ambos, tá? M é de música. Peça para o paciente cantar uma música ou dizer uma frase completa e você vai ver que ele vai ter dificuldade em dizer a frase ou a fala dele vai estar enrolada. É outro sintoma de AVC. E o U da letra SAMU é urgente. E o número que você tem que ligar é o número do SAMU 192, que tem que correr para um hospital especializado em tratar o acidente vascular cerebral. Nós temos então a primeira situação, que é a mais comum, onde aquela veia, aquela artéria vai entupir e vai impedir que o sangue chegue ao cérebro, certo? Exato. Ela entupindo, quais são esses riscos e essas lesões causadas no cérebro, doutor? Então, uma vez que o vaso... Que é o isquêmico, né? Isso, o AVC uma vez isquêmico. Que o vaso foi entupido, começa a ocorrer morte das células cerebrais. E uma vez que a gente não conseguiu desentupir esse vaso, aí o paciente vai ter sequelas permanentes. Por né? exemplo? Então, a principal sequela do AVC, que é o principal sintoma, é perda da força em um lado do corpo, à direita ou à esquerda, com dificuldade de fala e também a boca torta. Esse é o principal sintoma que é incapacitante, que leva os pacientes a perder o emprego, ficarem incapacitados de trabalhar. Temos outros mais brandos, digamos assim? Existem outros sintomas, como, por exemplo, incoordenação, uma dificuldade para caminhar, uma alteração de visão. Existem outros sintomas que também estão presentes, mas, sem dúvida, o mais importante de todos e o mais incapacitante é a perda da força unilateral, numa metade do corpo. Com o tratamento, eu consigo reverter essa situação ou essas lesões, elas são definitivas, doutor? Isso. Então, no tratamento do AVC, a gente costuma dizer que tempo é cérebro. O que isso quer dizer? Quando o paciente começa a ter sintomas de AVC, ele tem que correr para um hospital especializado em tratar o AVC. Qual hospital é esse? É o serviço de urgência que vai ter essa obrigação de saber. Então, por isso que a gente fala que o ideal é ligar para o 192. Chegando no hospital o mais rápido possível,
o paciente vai poder receber uma medicação que é capaz de reverter esses sintomas do AVC. Especificamente, chegando em até 4 horas e meia, ele recebe uma medicação que pode minimizar os déficits ou até deixar o paciente completamente sem sequelas. Que boa notícia, né? Sim. Então, o ideal mesmo é buscar socorro rápido. Qualquer desconfiança, qualquer sintoma, percebeu que tem algo errado, estranho, vai para o hospital. Exato. Existe um grupo de risco, doutor? De repente, uma faixa etária, um grupo de pessoas que, pela experiência de consultório de vocês, vocês percebam que são mais acometidas pelo derrame, pelo AVC? Existe. Então, primeiramente, idosos, né, acima de 65 anos, têm uma condição aumentada por conta que vai ter mais fator de risco para AVC, que na realidade os fatores de risco são os mesmos do infarto. Então, quais são os fatores de risco para ter um AVC? Hipertensão mal controlada, diabetes mal controlada, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo são os principais. Então, esses fatores não controlados são os que ocasionam um acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. E muitos desses que você falou, a gente fala diariamente aqui no programa Mulher.com como prevenir, né? A questão, então, do excesso de peso, que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de colesterol, triglicérides, pressão alta, tem que controlar, a questão do diabetes. Então, tem que ter essa responsabilidade, né, doutor? Sem dúvida. A questão da atividade física, o excesso de atividade física ou a ausência de atividade física, né, o sedentarismo, qual é a relação, né, da atividade física com o derrame? Então, o que a gente sabe é que a atividade física regular, ela tem alguns benefícios para a saúde, que além de combater a obesidade, a atividade física é um dos principais pontos para aumentar o colesterol bom, chamado HDL, que é o colesterol que limpa os vasos. Então, uma atividade física de no mínimo 30 minutos até 60 minutos está ótimo. 5 vezes por semana é o recomendado. Então, fazer 1 vez, 2 vezes apenas não adianta, tá? Muitos médicos alertam também para aqueles atletas de fim de semana, né? Que devem cuidar da saúde do cérebro e do coração, né? A gente está falando do derrame, a gente percebe muito também casos de infarto. Então, aquela pessoa que não pratica atividade nenhuma e, de repente, no final de semana, num jogo com os amigos, ou mesmo as mulheres em alguma outra atividade física, acabam esforçando demais aquele corpo, né? Colocando muita intensidade, e aí pode ser um risco. Pode ser um risco, principalmente de infarto, né? A pessoa não está acostumada a uma condição cardíaca boa, o coração dele não está tão bem preparado, ele vai para um esforço além da conta e aí acaba tendo infarto e, consequentemente, pode ter um AVC também. Queria aproveitar, doutora, abrir espaço um pouquinho para algumas perguntas. Quero agradecer a participação de uma mineira, a Maria Virgínia de Medeiros Pereira. Ela é do município de Estrela do Sul, em Minas Gerais. Ligou, falou com a nossa equipe de call center. Obrigada pela audiência, viu, Maria Virgínia? E para todos de Minas, o nosso beijo e abraço fraterno. Tati, eu sinto muita tontura e tomo remédio para enxaqueca. Sinto muita dor de cabeça mesmo, ela ressalta aqui. Pode ser um sinal, um indício de AVC? Não. Não tem relação? Não. É até interessante essa pergunta, porque o AVC raramente, eu repito, raramente está associado com dor de cabeça. Tá? Então, o AVC, ele acontece repentinamente e ele geralmente não manda aviso. Tá? Então, quadros de enxaqueca, de tontura, que se arrastam ao longo de meses ou anos, geralmente não estão relacionados ao acidente vascular cerebral. Outra dúvida, a questão do formigamento. A Carla pediu, Tati, sinto formigamento. Isso pode ser um sinal, um sintoma? O formigamento ele é muito inespecífico, ele pode ocorrer uma falta de sono, ansiedade causa muito formigamento, né? O que chama atenção de sintomas de AVC são o quê? São sintomas que aparecem abruptamente, início súbito, numa metade do corpo. Sintomas que a pessoa não tinha antes. Então, um formigamento em ambas as mãos, na ponta da língua, um pouquinho no rosto, esses não são sintomas de AVC. Seria um sintoma de AVC se tivesse um formigamento que começa abruptamente em toda a metade do corpo. Aí é um sinal de alerta. Existe uma estatística, doutora, em relação a esses casos de AVC de derrame? Quantas mortes são ocasionadas e quantas pessoas conseguem depois recuperar?
Existe uma estatística nesse sentido? Existe estatística e são bastante impressionantes. Então, só para citar alguma delas, por favor. A cada 6 segundos, uma pessoa morre de AVC no mundo. A cada 6 segundos? 6 segundos. Uma em cada 6 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Morrem no mundo 6 milhões de pessoas com AVC. No Brasil, mais ou menos 500 mil casos por ano e mais de 100 mil mortes. 500 mil casos por ano só no Brasil? Só no Brasil. Tá? A gente está falando, então, em 500 mil. Exato. Atualmente, é a segunda causa de morte, perdendo apenas para o infarto. O infarto, em 2013, ultrapassou o AVC novamente, tá? E mais ou menos 1/3 dos pacientes ficam sem sequelas, 1/3 dos pacientes têm sequelas graves permanentes e 1/3 dos pacientes vão a óbito. Doutor, pílula anticoncepcional pode desencadear um AVC? Pode. Em quem já tem uma tendência a formar coágulos, a pílula de anticoncepcional que contém estrogênio, ela pode propiciar um quadro de AVC, sim, em quem já tem uma tendência. Então, qual que é a dica? Tem história familiar de tromboses de repetição, ou a mulher já teve um aborto de uma causa não esclarecida, ou um caso de trombose na perna, que seja, não é aconselhável o uso de anticoncepcional que tenha estrogênio. Quando a gente fala em prevenção, em cuidados, né? Você falou daquela questão do grupo de risco, os fatores que influenciam. Então, se a gente puder reforçar agora, doutor, como as pessoas que nos acompanham agora podem cuidar do corpo para prevenir o derrame, já que você disse que a cada 6 pessoas, né, uma acaba tendo derrame em algum momento da sua vida. E no Brasil, a gente tem 500 mil casos por ano. É muito alto. Como que a gente consegue prevenir para tentar reverter isso? Ou, de repente, não se encaixar nesse grupo, né, de vítimas? Então, a prevenção é controle desses fatores de risco. Então, na prática, como é que a gente faz isso? Então, um check-up periódico de pressão, aferir a pressão aí pelo menos umas 3 vezes por semana, em quem já tem uma tendência, procurar um clínico e tomar remédio para controlar a pressão. Fazer pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, um exame de glicemia, medir o açúcar no sangue, fazer um rastreio de diabetes e tomar remédio que controla a diabetes. Interromper o tabagismo, não tomar bebida alcoólica excessivamente, controlar o peso, atividade física regular. E controlar outras doenças que o paciente pode ter. Ele já sabe que tem um colesterol elevado, toma o remédio para controlar o colesterol regularmente, né? Faça uma visita médica aí a cada 3 meses, né? Para ver como é que andam as coisas. Tomando remédio e controlando esses fatores de risco, a chance de ter um AVC diminui drasticamente. Nós vamos divulgar o telefone do neurologista que participou hoje conosco, Dr. Luiz Eduardo Bellini. Quem quiser tirar outras dúvidas e falar direto com o nosso convidado, tem o telefone 0 operadora 19 3294 1470. 3294 1470. Tem algum outro contato, doutor Luiz, de repente, para as pessoas que queiram procurá-lo? Não, só esse mesmo. Tem o telefone, e aí vocês ligam e deixam aí o recadinho, todas as informações serão respondidas. Queria muito agradecer, viu, a presença. Você, de fato, trouxe números muito importantes e assustadores. Bastante. Eu acho que é importante a gente, né? A gente falar de muita coisa boa aqui, mas a gente também tem que ressaltar esses números ruins que servem como um alerta, um puxão de orelha para a gente, de fato, se cuidar. E como você falou, é possível prevenir. Então, agora depende da gente. Exato. Obrigada, viu, pela gentileza da presença. Mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Até. Mais um intervalo rápido. Obrigada pela audiência de todos vocês e continue conosco, porque a gente fecha o programa desta quinta-feira com dica de arte, um trabalho lindo em madeira e uma sugestão de peça para a gente organizar nossos acessórios.